Olá, tudo bom? A gente está começando mais um insight. Hoje o assunto é voyeurismo. Eu tenho observado, primeiro, para variar um pouquinho, dos meus assuntos que geralmente é, sempre transitam ali em situações, em pautas não tão atípicas como é para nós no dia a dia. Essa situação é atípica, né? E eu tenho abordado muito pouco sobre sexualidade. O voyeurismo não deixa de estar dentro, né? É uma situação curiosa, né? E essa época de pandemia, e eu mesma, eu fui há um tempo atrás ver apartamentos para comprar, enfim. E eu entrei em alguns apartamentos e para minha curiosidade, digamos assim, haviam lentes objetivas, né? Aquelas longas, de longo alcance, em vários apartamentos. Foi uma coisa que me assombrou muito, assim, me assustou, porque não, é uma técnica de voyeurismo, né? Então vamos lá, vamos saber por quê, o que a psicologia tem a ver com isso. Vamos lá? Voyeurismo nada mais é, ele está caracterizado dentro das situações sexuais anormais, porque não é normal, de uma prática sexual, digamos assim, que a pessoa tem prazer ao olhar a outra sozinha, sem saber que esse voyeur está observando, né? Isso pode ser uma prática de uma pessoa ou pode virar um secto, não é? Se o corpo é bonito, se chama atenção, então se torna uma doença, uma coisa doentia. É mais ou menos como um Big Brother, que vamos combinar, vicia, não é? Só que assim, ao invés de você assistir o Big Brother com a situação daquelas pessoas no dia a dia, que elas estão ali porque elas querem, elas assinaram um contrato, elas estão sabendo que estão sendo filmadas, né? O voyeur não. Então assim, digamos assim, pro Big Brother, não seria uma prática voyeurista de quem está enxergando, porque essas pessoas estão sabendo. Para ser um caso voyeur, essa pessoa tem que observar uma outra sem ela saber. Essa pessoa tem que ser uma presa, digamos assim. E isso acontece, às vezes até de forma criminosa, em alguma situação de saúde, assim, que a pessoa não possa saber, não é, a sua nudez exposta, que isso já seria antiético de imediato, né? Por exemplo, se alguma coisa dessas vem a mim, não é que eu sou da área da saúde, obviamente eu na hora trancaria uma situação dessa, que não deixa de ser uma prática, né? Uma situação complicada. Mas vamos entender por quê. Eu quero dizer, observar algum paciente, alguma coisa assim, ou inclusive observar alguma pessoa que sequer saiba que ela está sendo observada, né? Muito mais aberta, assim, virar tipo uma situação de entretenimento, não é? Sem ela ter propriedade disso, né? Isso é prática criminosa, né? Nós vimos, existe um filme que inclusive fala isso, para eu não dizer que é uma coisa tão surreal. Existiu, né, um filme que, se eu não me engano, foi com a Sharon Stone, que é um filme que é chamado Invasão de Privacidade, que é, olha, o próximo tema que eu vou tomar também, né, acho importante. Nesse aquilo ali é uma prática de voyeur. Essa pessoa a observa, colocou câmeras dentro do apartamento dela sem ela saber, a observa no dia a dia. Isso é fetiche, é doentio, né? Claro que eu não estou inferindo um olhar, por exemplo, no corpo de uma mulher, que eu acho bonito também. Uma mulher desfilando, eu participei muito de desfiles, né? As mulheres eram lindas, né? Então a gente se olhava, claro, porque todas eram lindas, né? Que estavam competindo. Então esse universo é natural que atrai olhares, né? A gente acaba ficando até tímida, porque as situações às vezes são muito assim invasivas, né? Mas o voyeur específico, eu não estou falando da vítima, porque pro voyeur a pessoa que ele observa é vítima. É vítima porque ela só não seria vítima se ela concordasse, né? Mas ela não está sabendo. Pro voyeur há a necessidade dessa pessoa não saber, não é óbvio, porque essa pessoa, esse voyeur, ele está com conteúdo sexual reprimido, seja uma pessoa ou um grupo. Não é?
Então são aqueles sectos que ninguém impõe moralidade, porque sim, teria que haver uma moralidade, não é? Eu, por exemplo, estou dentro da minha casa. Se eu estou sendo observada, bom, não sei, mas isso seria crime, né? Ter uma câmera aqui observando a minha nudez, geralmente é nudez, né? E assim, ó, 99,99, 100% está associada a questões de impotência, tanto masculina como feminina. Porque essa pessoa sabe que, de alguma maneira, ela tem uma inibição sexual importante, né? Então ela se excita sozinha. Ela tem toda a reação dela sexual, digamos assim, a excitação, um orgasmo, uma ejaculação, inclusive, tudo acontece de forma camuflada. Porque realmente nós estamos vendo aí aspectos de impotência. O voyeur dizem que não é tanto, que a prática é bonita, mas assim, ó, o nome voyeur, a palavra voyeur, já infere uma doença, com certeza, porque é uma dependência. Tudo que te causa dependência é complicado. Eu bebo Coca-Cola, ok. Mas se eu beber Coca-Cola, 20 litros de Coca-Cola por dia, e quando eu saio, tenho que sair com uma garrafa de Coca-Cola dentro da minha bolsa, sim, aí eu criei uma dependência, né? Então, assim, ó, tudo que é demais se torna dependente, é uma prática nociva. O voyeur é nocivo, ele já naturalmente é nocivo pela falta de interação, ele não consegue interagir. Muito provavelmente esse homem que chega para essa mulher que ele observa, seja lá muitos inventam coisas. É importante se ter muita atenção sobre isso, porque até na saúde muitos inventam, olha, eu estou observando pela saúde, mas na verdade é um prazer, uma prática sexual, né? Que está imposta ali, né? Então aquela pessoa acaba sendo vítima de alguns outros aspectos doentios, de outras pessoas que a estejam observando, né? Mas por que eu quis trazer isso hoje? Porque me assustou, não é? E essa época de pandemia, com certeza, deve ter exacerbado isso mais, né? Por quê? Porque diminuiu a interação das pessoas, né? Então, a prática da curiosidade a respeito da vida alheia é uma curiosidade a respeito da vida alheia, mas geralmente está atrelada a aspectos de nudez. O voyeur, ele não se contenta só em me ver caminhando, digamos, estou me colocando como exemplo, em me ver caminhando na casa. Não. É a excitação através da tirada de roupa. E isso também elege mulheres, né? A nudez traz para o voyeur aspectos importantes de sexualidade reprimida, que de alguma maneira vai ser manifesta, né? De uma forma escondida. É isso. Ele consegue esconder problemas dele. Geralmente está ligado, sim, à psicopatia, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Ainda mais quando a prática se torna assim nociva, tipo, seguida. Né? Então, já saímos do aspecto de fetiche, não é? E entramos numa situação já nociva. Quando a gente fala de fetiches, até eu vou falar depois sobre fetiches, a gente está falando em situações assim que tragam um prazer sexual de uma forma diferenciada, né? Existem os fetiches, aqueles tipo de uma sex shop, que a pessoa vai lá, eu vou me vestir disso, vou me vestir de enfermeira, não sei, sabe? Não sei qual é a fantasia sexual, né? Mas existem alguns que são práticas realmente doentias, né? Com características de submissão, dominação, masoquistas, né? Pessoas que querem, eu vou abordar isso posteriormente, né? Pessoas que sentem prazer com dor, pessoas que sentem prazer em observar a dor e pessoas que sentem prazer em provocar a dor aquela pessoa não querendo, não é? Porque uma coisa é a prática a pessoa querer, né? Mas não é nosso objetivo hoje. Hoje eu quis falar sobre voyeur, não é? Mas eu só estou explicando para os senhores a prática de um fetiche simples é o que essas sex shops estão ali, lotadas. E por que não, né? Às vezes um casal precisa de alguma coisa mais, algum estímulo na relação, né? E isso não é pecado, não é ter descoberta do corpo por si mesmo, pelo parceiro, tendo vontade de, não é?
Estou falando de aspectos sexuais de concordância entre o casal, não é? Agora, a questão do voyeur, não. É uma prática dele, da própria pessoa, digo dele e dela, né? Em observar, ficar observando as pessoas aqui. E o pior é que essa pessoa pode introjetar a vida alheia. De tanto observar, ele se torna membro desconhecido, por exemplo, daquela família, daquela casa, daquela mulher, daquele homem, enfim, não é? Ele se torna membro ativo da casa, só que o outro não sabe. Ele é um novo morador, só que o outro não sabe, por aspectos nocivos, por questões de impotência. E por que impotência? Porque a pessoa consegue obter prazer de uma forma escondida. A outra exposta, mas ele escondido. E o problema é quando a prática se torna assim, ó... Nesse caso, nesse edifício, lá onde a Sharon Stone morava, era uma prática dessa pessoa com todos os moradores, né? Então, assim, ó, também acontece de todos os moradores terem um praxe para uma pessoa só. Uma coisa que é descabida, porque, por exemplo, assim, ó, claro, quando você vai expor, que era o nosso cuidado, né? Agora eu vou viajar um pouquinho na maionese, tá? Era o nosso cuidado, por exemplo, com crianças menores, a quem a gente exporia aquela imagem. Mulheres também, a gente tem que ter esse cuidado. Tu não pode abrir, por exemplo, por alguma suspeita de saúde, um prédio, vou dar um exemplo, para 100 apartamentos para uma mulher. Porque tu não sabe os aspectos que estão nas outras pessoas de doença. Muitas vezes você está abrindo uma porta para uma situação bem mais complicada para essa pessoa que está inocente nessa situação. De ser observada, vamos supor, por uma questão de saúde, que aliás é crime. Eu quero deixar claro, o voyeurismo é crime. Ele é crime. Ele está nos aspectos nocivos de satisfação sexual. Ele não é um aspecto ativo. A gente vê muito desses fetiches naquela série que teve do 50 Tons de Cinza, né? É uma trilogia, me parece, né? Se eu não me engano, é uma trilogia. E ali os atores abusam muito, mas há um consenso. E há aspectos sadios ali, não é? É uma brincadeira entre um casal se descobrindo. Então, isso é interessante, né? Porque a prerrogativa da convivência permite isso, não é? Então, mas claro, existem aquelas coisas que também não deixam de ser voyeur, aquelas situações sexuais pagas, né, via internet, que geralmente prática feminina, né, que as mulheres, que os homens pagam. Eu não sei como é que funciona o sistema, mas eu vi nesses dias num filme isso, né? As mulheres fazendo polidense, alguma coisa assim, os homens em casa assistindo através de câmeras, enfim. Claro que isso não é normal, né? Óbvio, não é. Porque nada que prejudique a interação humana, assim, o contato, não é? É uma coisa sadia, não é? Claro, a gente pode observar aquilo, como eu disse, tá um desfile, você está vendo uma mulher bonita, vê uma Playboy, eu acho bonita, algumas mulheres, nem sei se existe ainda, mas eu vi algumas Playboys, eu achava as mulheres lindíssimas, né? Claro, tem fotos e fotos, né? Você pode fazer um artístico de uma forma bonita, que não seja uma coisa assim, leviana ou que denigra a imagem, né? Mas tem fotos artísticas do feminino muito bonitas, assim como masculinos. O corpo das pessoas é bonito. Agora, a pessoa que está fazendo isso, ela está sabendo, ela assinou para isso, ela assinou um contrato. Olha, eu vou fazer esses nudes, né? E aí ela ainda escolhe as poses que ela quer ter, né? O voyeur não é isso. O voyeur não é isso. O voyeur claramente, não é ele achar bonito o corpo, é ele ter excitação sexual, principalmente pela outra pessoa ser presa, ser vítima. A outra pessoa que está sendo observada sem saber, sem concordância, claro, quem é que vai querer ser visto nu? Não é? Nos seus afazeres do lar. Ninguém, não é? E eu não aceitaria isso, eu não gostaria de ser filmada dentro da minha casa, né?
Então, isso é questão de respeito, de ética e dignidade. Então, que a gente espera que seja respeitado. Mas, enfim. Então, voltando ao assunto, voyeurismo, sim, são aspectos doentios ligados à psicopatia, com certeza, sim, assim, sem sombra de dúvida, né? Impotência permeia esse aspecto dessa pessoa, né? E é uma prática nociva. Por que é nocivo? Porque ela se torna, o voyeur, ele é uma pessoa que ele se torna repetitivo na mesma situação, ele fica, como é que eu posso chamar a questão? Ele fica viciado, é um vício, não é? E nada que é vício é saudável, ainda mais sem o outro saber, né? Então a pessoa tirar a roupa, a pessoa excita essa pessoa, né? Que consegue ter satisfação sexual, né? Na verdade ele ou ela consegue atingir o prazer máximo, né? Sexualmente falando, sem ser visto, né? Porém se utilizando de uma pessoa vítima que não está sabendo que está provocando isso nele ou nela, né? Por não ter propriedade disso, claro. O voyeur é isso, é ter prazer em alguém que não tem conhecimento, é isso. Então, só não inferir isso aí, nós já estamos entrando num crime, não é? Porque se o outro não sabe, é criminoso, porque o outro não tem como se proteger, não é? Então fica vítima, refém de uma situação descabida, né? E é isso, né? Óbvio que isso não vai ser admitido por mulheres, né? Por homens, não, a gente só estava cuidando daquilo, mas não, tem aspectos doentios, é óbvio, né? E você vê isso assim, ó, existe um tempo, se eu não me engano, o tempo regular para você poder, digamos assim, não se tornar um vício, não poderia ser mais que 2 horas, né? 2 a 3 horas, né? Bom, acho que a gente já resumiu bastante coisa aqui, né? Então, assim, ó, claramente, então, a gente já entrou, com certeza, em aspectos doentios. Mas isso eu falo de 2 a 3 horas de alguém no computador, alguma coisa assim, não é? Ou observando alguma coisa, ou vendo um desfile, né, que chama atenção. Mas eu digo assim, o voyeur, ele é uma coisa, ele deixa o mundo de fora e esquece, o mundo dele é ali, o prazer dele é aquilo, 24 horas na frente da televisão assistindo aquilo. E torcendo para essa pessoa ir para um banho, por exemplo. Ou tirar roupa com nudez, ou até inclusive também assistir essa pessoa tendo relações sexuais com o cônjuge dela. Isso é grave. Eu costumo dizer, não faça com os outros que você não quer que aconteça com você, porque às vezes a gente está fazendo com outro e a coisa está acontecendo com a gente não está sabendo, né? A gente acha que é só com o outro que está acontecendo, mas acontece com todos. Mas é isso. Então, sim, os aspectos são claramente doentios, apesar de ser uma prática sexual, né? Está dentro dos fetiches, mas dentro da parte nociva dos fetiches. Ela acompanha aquele grupo sadismo, masoquismo, sadomasoquismo, submissão, enfim, tá nessa linha, não é? É diferente de, por exemplo, uma mulher querer fazer um pole dance para mostrar para o seu marido, né? Ou querer colocar alguma roupa mais provocante, ou passarem numa sex shop, comprarem alguma coisa para, sabe, estimular uma relação que é saudável, não é? Que é saudável. Pretendo abordar nos próximos capítulos também algumas situações importantes a respeito de sexualidade, né? De estímulos, coisas do tipo. Tudo que é presencial é maravilhoso, né? Porque daí, né, a pessoa também consegue entender, não é? Que consegue entender os sentimentos, né? Verificar os sentimentos, o que de certa forma fica oculto, por exemplo, em quem tem essa prática de voyeur, de observar de longe, ouvir a tela apaga, né? De mulheres nuas, assim, né? Para ter uma prática sexual que também não é normal, né? Mas é isso, né?
Então, voyeur está ligado a uma doença, sim, com certeza, não é? É um vício que inibe a prática sexual ao vivo dessa pessoa, não é? Porque ela está tendo a prática sexual dela com, obtendo de uma terceira pessoa que está nos seus afazeres diários, não é? Um prazer sexual que para ela é importante, porque ela está dissimuladamente camuflada. É essa a situação, né? Então, não é uma prática legal, né? Criminosa, inclusive, né? Porque observar uma pessoa que não está ao par disso na sua intimidade, isso é crime, né? De qualquer espécie. Pode estar para morrer em 2 horas, de qualquer espécie. É crime, é crime. A pessoa não sabendo é crime. Volto a dizer, o Big Brother tem contratos. Se você não tem contrato, é criminoso. Se você não sabe, a gente está no aspecto do crime. E aí, gostou do tema de hoje? A gente volta a se encontrar semana que vem para mais um insight. Até lá, boa semana para você. Tchau.